Não temas, porque eu sou contigo. Não desanimes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e ajudo-te, e sustento-te com a minha destra fiel. Isaías 4:1 e 10. Este verso ecoa através dos séculos, uma promessa divina que atravessa o tempo e as circunstâncias, alcançando corações oprimidos pela angústia da dívida. Muitos de vocês que ouvem estas palavras hoje carregam um peso invisível, uma carga financeira que parece esmagadora, roubando após o sono e a esperança. O som do boleto chegando, a ansiedade ao abrir o extrato bancário, a sensação de estar preso em um ciclo sem fim. Essas são realidades que muitas famílias e indivíduos enfrentam em nossa nação e em todo o mundo. A dívida, em suas muitas formas, pode se apresentar como um gigante intimidador, um dragão que cospe fogo de juros e cobranças, parecendo invencível. Talvez você tenha caído em dívidas por conta de emergências inesperadas, como uma doença grave na família, a perda do emprego, ou um imprevisto que desestabilizou completamente o orçamento, ou talvez tenha sido um acúmulo gradual de pequenas despesas, cartões de crédito que se tornaram uma muleta para um estilo de vida insustentável. Empréstimos que se multiplicaram como ervas daninhas, seja qual for a origem. A sensação de aprisionamento é real e dolorosa. A mente começa a girar em círculos, buscando saídas que parecem inexistentes. O medo do futuro, a preocupação com o que pensarão os outros. A vergonha de não conseguir cumprir com as próprias responsabilidades. Tudo isso se soma a um fardo emocional que pode ser tão pesado quanto o débito financeiro em si. Em meio a essa tempestade, é fácil sentir-se abandonado, como se Deus tivesse esquecido de você em meio à sua luta. A voz da dúvida sussurra que você é incapaz, que essa situação é permanente, que não há esperança de um futuro livre e próspero. Mas é precisamente nesses momentos de maior escuridão que a luz da palavra de Deus brilha com mais intensidade, oferecendo uma verdade transformadora que vai além da nossa compreensão imediata. A promessa em Isaías 4:1 e 10 não é um aceno superficial à dificuldade. É uma declaração poderosa de quem Deus é e do que Ele faz por aqueles que confiam nele, especialmente quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Ele não diz que a dívida não virá, ou que não haverá desafios, mas Ele afirma categoricamente: eu sou contigo. Essa presença divina é o ponto de partida para qualquer jornada de libertação financeira. É reconhecer que, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar, o Criador dos céus e da terra está ao nosso lado, compartilhando conosco cada passo, cada dor, cada esperança. Ele não é um observador distante, ele é um participante ativo na nossa história. A mensagem de hoje é para você que se sente encurralado pela dívida, para você que clama por uma saída, para você que busca uma luz no fim do túnel. É um convite para desviar o olhar das montanhas de débito e fixa-lo no Deus imutável que tem o poder de transformar a sua realidade. Não importa quão grande seja a sua dívida, ou quão longa seja a sua luta, há uma promessa de libertação reservada para você. Vamos juntos embarcar nesta jornada, explorando as profundezas da graça de Deus e descobrindo como sua força, sua ajuda e seu sustento podem nos guiar para fora da escravidão financeira e para a liberdade que Ele deseja. Para Ana, este não é um caminho fácil, mas é um caminho seguro, pavimentado pela fidelidade de Deus e pela sua inabalável promessa. A fé, em sua essência mais pura, não é a ausência de medo, mas a confiança inabalável em Deus, mesmo quando o medo tenta nos paralisar. Diante da realidade esmagadora da dívida, é natural que sentimentos de apreensão e desânimo se instalem. Você pode se olhar no espelho e não reconhecer mais a pessoa que um dia sonhou com um futuro próspero e livre.
As noites insones, a preocupação constante com as contas, a sensação de estar em uma corrida sem linha de chegada a menos, tudo isso pode corroer a alma e minar a esperança. É nesse turbilhão emocional que a força de Deus se manifesta de maneira singular. Ele não nos chama para sermos insensíveis às dificuldades, mas para depositarmos nossas cargas nele. Pense em um pai ou uma mãe que carrega um filho pequeno nos braços. A criança não precisa se preocupar com o peso que está sendo carregado, pois confia na força do progenitor. Da mesma forma, somos chamados a confiar na força incomparável do nosso Pai Celestial. Essa confiança não é um sentimento passivo, mas um ato deliberado de fé, uma escolha consciente de acreditar na verdade de Deus acima das nossas circunstâncias. É como plantar uma semente em solo árido. A aparência externa pode não mostrar sinais de vida, mas a esperança reside na promessa de crescimento e frutificação que está contida na própria semente. A dívida muitas vezes nos força a confrontar nossas próprias limitações e falhas. Podemos nos sentir envergonhados de nossas decisões financeiras passadas, das escolhas que nos levaram a essa situação. É um momento de profunda introspecção, onde a verdade sobre nós mesmos pode vir à tona. No entanto, é crucial entender que Deus não nos julga pelas nossas falhas, mas nos acolhe em sua graça redentora. Ele vê além das nossas imperfeições, enxergando o potencial que Ele mesmo depositou em nós. Considere a história de alguém que, após uma série de decisões financeiras equivocadas, se viu afogado em débitos. Essa pessoa pode ter sentido um profundo senso de fracasso, acreditando que estava fadada a uma vida de privações. Contudo, ao se voltar para Deus, ela descobriu que a sua compaixão é infinita. Essa pessoa pode ter começado a tomar pequenas atitudes, como orar antes de cada decisão de compra, buscar aconselhamento financeiro ou até mesmo vender bens supérfluos para quitar uma pequena parte da dívida. Cada um desses atos, por menor que fosse, era um passo de fé, uma demonstração de que ela estava se movendo em direção à liberdade. Ademais, a batalha contra a dívida não é apenas uma batalha financeira, mas também uma batalha espiritual. O inimigo das nossas almas deseja nos manter cativos, alimentando nossos medos e dúvidas para nos impedir de experimentar a plenitude da vida que Cristo nos oferece. Ele sussurra mentiras em nossos ouvidos, dizendo que somos incapazes, que essa situação é permanente, que nunca sairemos dessa prisão. É por isso que a palavra de Deus se torna nossa arma mais poderosa. Através dela, somos lembrados da verdade, que o nosso Deus é soberano, que Ele tem um plano para nós e que Ele nos capacita a superar qualquer obstáculo. Imagine um guerreiro se preparando para a batalha. Ele não vai para o campo de combate sem armadura ou sem conhecer as táticas do inimigo. Da mesma forma, somos chamados a nos revestir da armadura de Deus, a fortalecer nossa mente com as promessas divinas e a confiar que Ele luta ao nosso lado. A força que precisamos não vem de nós mesmos, mas do Espírito Santo que habita em nós. A superação da dívida, portanto, requer uma abordagem multifacetada. Não se trata apenas de cortar gastos ou aumentar a renda, embora essas sejam ferramentas. Trata-se fundamentalmente de alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. Isso implica em buscar a sabedoria divina em nossas decisões financeiras, em sermos bons administradores dos recursos que Ele nos confia e em confiarmos em Sua provisão, mesmo quando o futuro parece incerto. É como um marinheiro navegando em águas turbulentas. Ele não controla as ondas, mas se concentra em manter o leme firme, confiando na bússola e na sua habilidade para navegar. Nossa bússola é a palavra de Deus, e nossa habilidade em navegar vem do seu poder que opera em nós. A jornada para. A liberdade financeira é uma maratona na uma sprint, e exige perseverança, fé e uma dependência constante do Senhor. Cada passo dado na direção certa, cada decisão tomada em obediência à sua palavra,
nos aproxima da liberdade que Ele deseja para nós. A luta contra a dívida muitas vezes nos confronta com a nossa própria vulnerabilidade, expondo medos profundos que podem nos paralisar. Talvez você tema o julgamento dos outros, a possibilidade de falhar novamente, ou a perda de bens que considera essenciais para o seu bem-estar. Essas apreensões são reais e, em muitos casos, amplificadas pelo silêncio e pela sensação de isolamento que a dificuldade financeira pode trazer. É nesse terreno fértil para a dúvida que a nossa fé é posta à prova, não como uma ausência de temor, mas como uma escolha deliberada de confiar na soberania e no amor de Deus. Mesmo quando as circunstâncias parecem gritar o contrário, o desafio aqui é reconhecer que Deus não nos pede para ignorar nossos medos, mas para apresentá-los a Ele, entregando a Ele o peso que nos esmaga. Pense em uma situação em que você se sentiu completamente impotente diante de uma situação. Talvez um problema familiar complexo ou uma crise de saúde inesperada. Nesses momentos, muitas vezes buscamos um porto seguro, alguém em quem confiar plenamente. Deus nos convida a ser esse porto seguro para Ele, a trazer a Ele nossas ansiedades, nossas incertezas e nossas fragilidades. Ele não se afasta de nós quando nos mostramos vulneráveis. Pelo contrário, é em nossa fraqueza que sua força se aperfeiçoa. Ademais, a dívida pode se tornar um ciclo vicioso, alimentado não apenas por despesas, mas também por hábitos e padrões de pensamento, que precisamos desmantelar. É comum que o estresse financeiro leve a comportamentos impulsivos, como gastos para aliviar a tensão ou a evitação de lidar com as finhas por medo do que será descoberto. Essa evasão, embora compreensível, apenas perpetua o problema. A questão que se apresenta a nós é: como podemos quebrar esse ciclo de autodestruição financeira? A resposta reside em uma transformação interior, um redirecionamento de nossos pensamentos e ações, para que se alinhem com os princípios divinos de administração e provisão. É um convite para sermos intencionais em nossas escolhas, para agirmos com sabedoria e para buscarmos a orientação do Espírito Santo em cada decisão, por menor que pareça. A transformação não acontece da noite para o dia. É um processo gradual de aprendizado e crescimento, onde cada pequeno passo de obediência fortalece nossa capacidade de vencer as tentações e os hábitos destrutivos. Outra camada crucial a ser considerada é a dimensão espiritual da batalha contra a dívida. O inimigo muitas vezes usa a dívida como uma arma para nos escravizar, roubando nossa paz, nossa alegria e nossa confiança em Deus. Ele sussurra mentiras em nossos ouvidos, nos fazendo acreditar que estamos sozinhos em nossa luta, que somos incapazes de sair dessa situação, ou que Deus nos abandonou. É precisamente nesses momentos de ataque espiritual que precisamos nos firmar na verdade da Palavra de Deus. Lembramo-nos de que Jesus venceu o mundo e que, através dele, temos o poder de superar qualquer obstáculo. A dívida, em sua essência, é uma forma de escravidão, e Deus nos chamou para a liberdade. Portanto, não podemos ceder ao desespero ou à resignação. Precisamos lutar com as armas espirituais que nos foram dadas: a oração, a fé, a palavra de Deus e a confiança, inabalável em seu poder. A batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais. Consequentemente, ao enfrentarmos a dívida, somos chamados a uma postura de humildade e dependência total de Deus. Reconhecer que não temos a solução em nós mesmos é o primeiro passo para abrir espaço para a intervenção divina. Essa entrega total não é um sinal de fraqueza, mas um ato de profunda fé, uma declaração de que confiamos no plano e na provisão de Deus, mesmo quando não conseguimos enxergá-las claramente. É como entregar as rédeas do nosso destino
nas mãos do nosso Criador, permitindo que Ele nos guie por caminhos que talvez não escolheríamos por nós mesmos, mas que Ele sabe que nos levarão à liberdade. Essa rendição é um ato de coragem, pois nos despojamos do nosso orgulho e das nossas próprias estratégias para abraçar a sabedoria divina. A dívida, então, se torna um catalisador para um crescimento espiritual mais profundo, forçando-nos a confiar em Deus de maneiras que nunca imaginamos ser possível. Além disso, a jornada para a libertação financeira exige uma disciplina pessoal e um compromisso com a mordomia responsável, uma vez que apresentamos nossos medos e nossas dificuldades a Deus. Ele nos capacita com a força e a sabedoria para tomar as medidas necessárias. Isso pode envolver a criação de um orçamento detalhado, a redução de despesas desnecessárias, a busca por fontes adicionais de renda ou até mesmo a negociação com credores. Cada uma dessas ações, por mais desafiadora que seja, é um ato de obediência e um passo concreto em direção à liberdade. É importante lembrar que Deus não nos pede para fazer o impossível, mas para fazermos a nossa parte, confiando que Ele fará o resto. A disciplina, nesse contexto, não é uma punição, mas uma ferramenta de libertação, um meio pelo qual podemos gerenciar os recursos que Deus nos confia de forma sábia e prudente. Em suma, a dívida nos confronta com nossos medos, nossos hábitos e nossa própria capacidade limitada. No entanto, é precisamente em nossa vulnerabilidade que a força de Deus se manifesta de maneira mais poderosa, ao entregarmos nossos medos a Ele, ao nos comprometermos com a transformação interior e ao lutarmos com as armas espirituais. Abrimos caminho para a intervenção divina. A dívida pode ser um campo de batalha, mas também pode ser o lugar onde descobrimos a profundidade da graça de Deus e a magnitude do seu poder libertador. É um convite para nos levantarmos, não em nossa própria força, mas na força do Senhor, confiando que Ele está conosco em cada passo da jornada. A promessa divina de libertação da dívida, embora firmemente estabelecida em Isaías 4:1 e 10, não nos isenta da necessidade de uma ação deliberada e estratégica, uma vez que nos voltamos para Deus em busca de força e direção. Ele, por sua vez, nos capacita a sermos administradores prudentes dos recursos que Ele nos confia, mesmo em meio à escassez. Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com a necessidade de cortar despesas. Isso não se trata apenas de privação, mas de uma reavaliação intencional de prioridades, alinhando nossos gastos com os valores que Deus nos ensina. Talvez você descubra que certos hábitos de consumo, antes considerados indispensáveis, são na verdade luxos que o prendem a um ciclo de endividamento. Repensar assinaturas não utilizadas, reduzir saídas para comer fora ou encontrar alternativas mais econômicas para o lazer são passos práticos que, somados, podem liberar um fluxo de caixa significativo. Essa reorientação do consumo não é um ato de punição, mas um exercício de liberdade, escolhendo conscientemente onde investir seus recursos limitados para obter o maior retorno espiritual e financeiro. Ademais, é fundamental compreender que a dívida muitas vezes nos força a confrontar a nossa própria capacidade de planejamento e organização. Em vez de sucumbir à desmotivação diante de um orçamento apertado, somos chamados a abraçar a disciplina como uma aliada poderosa. Isso implica em criar um plano financeiro detalhado, um mapa que nos guie através das águas turbulentas do endividamento. Para muitos, isso significa a criação de um orçamento rigoroso, onde cada centavo é contabilizado e direcionado para um propósito específico. Quitar débitos, construir uma reserva de emergência ou investir em algo que possa gerar renda futura. Essa organização não é um fim em si mesma,
mas um meio para alcançar a liberdade. Imagine um capitão planejando sua rota em águas desconhecidas. Ele precisa de cartas náuticas precisas e de um plano de navegação claro para evitar perigos e chegar ao seu destino. Da mesma forma, um plano financeiro bem elaborado nos oferece a clareza e a direção necessárias para navegar em nossa jornada de recuperação financeira. Uma faceta adicional a ser explorada é a importância de buscar sabedoria e orientação externa. A palavra de Deus nos incentiva a não confiarmos apenas em nosso próprio entendimento, mas a buscarmos o conselho de pessoas sábias e experientes. Em termos práticos, isso pode significar procurar um consultor financeiro cristão, participar de workshops sobre gestão financeira, ou conversar com amigos e familiares que já passaram por situações semelhantes e emergiram vitoriosos. Compartilhar suas dificuldades e ouvir conselhos práticos pode trazer novas perspectivas e estratégias que você talvez não tenha considerado sozinho. Essa busca por conhecimento e orientação não diminui sua dependência de Deus, mas a complementa, permitindo que você aplique a sabedoria divina de maneira eficaz em sua vida. É como um estudante que, após estudar a teoria, busca a prática em um ambiente supervisionado para aprimorar suas habilidades. Por outro lado, é crucial reconhecer que a jornada para a libertação da dívida pode exigir sacrifícios e renúncias temporárias. A tentação de ceder a gratificações imediatas pode ser avassaladora, especialmente quando a pressão financeira é constante. No entanto, o que muitos descobrem é que os sacrifícios feitos hoje em prol de um futuro financeiro mais seguro trazem uma recompensa muito maior em termos de paz de espírito e liberdade. Pense em um atleta de elite que se priva de certos prazeres para atingir seu pico de desempenho. O sofrimento temporário é compensado pela glória da vitória. Da mesma forma, as renúncias que fazemos hoje podem nos preparar para um futuro de abundância e segurança, onde a dívida não mais dita os termos da nossa existência. Essa perspectiva de longo prazo é essencial para manter a motivação e a perseverança. Além disso, a dívida pode nos levar a um lugar de humildade e dependência, onde aprendemos a valorizar cada pequena bênção e a confiar na provisão de Deus de maneira mais profunda. Quando nossos recursos são limitados, somos forçados a depender mais da sabedoria e da ajuda divina em nossas decisões diárias. Isso pode nos levar a uma gratidão mais profunda por aquilo que temos, em vez de nos concentrarmos no que nos falta. O simples ato de orar antes de cada compra, de agradecer por cada refeição, ou de reconhecer a mão de Deus em cada oportunidade de renda, fortalece nossa fé e nos lembra que Ele é a fonte de toda a provisão. Essa mudança de perspectiva de um foco na escassez para um foco na abundância divina é transformadora e nos capacita a enfrentar os desafios com esperança renovada. Finalmente, a superação da dívida muitas vezes exige uma mudança de mentalidade, passando de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância. Em vez de nos concentrarmos no que nos falta, somos encorajados a focar no que Deus tem para nós. Isso envolve acreditar nas suas promessas de provisão e prosperidade e agir de acordo com essa crença. Uma mentalidade de abundância nos permite ver oportunidades onde outros veem obstáculos e nos capacita a tomar riscos calculados em busca de um futuro financeiro mais promissor. É como um agricultor que, apesar de uma seca temporária, continua a cuidar de suas terras, confiante de que a chuva virá e trará vida. Essa confiança inabalável na bondade e na fidelidade de Deus é o que nos impulsiona para a frente. Mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, o desânimo, quando nos encontramos imersos em dívidas, pode se manifestar
de maneiras sutis, corroendo nossa esperança e nos levando a um estado de apatia financeira. É nesse cenário que a promessa de Deus de nos fortalecer e sustentar se torna um farol, guiando-nos para além das águas turvas da desesperança. Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com a necessidade de renegociar suas dívidas. Muitas vezes, a simples ideia de entrar em contato com credores pode gerar ansiedade, um medo de rejeição ou de ser mal compreendido. No entanto, a verdade é que Deus nos capacita a abordar essas conversas com coragem e sabedoria, ao invés de encarar a negociação como um confronto. Encare-a como uma oportunidade de buscar soluções conjuntas, apresentando sua situação, de forma transparente e propondo um plano realista de pagamento. Lembre-se que a maioria dos credores prefere receber algo a não receber nada. E uma abordagem honesta pode abrir portas para acordos mais favoráveis, como a redução de juros ou a extensão de prazos. Essa comunicação proativa, impulsionada pela fé, é um ato de mordomia responsável, demonstrando seu compromisso em honrar seus compromissos, mesmo que de forma ajustada. Ademais, a jornada para a libertação financeira exige um olhar atento para os nossos padrões de consumo e como eles se alinham com os princípios bíblicos de contentamento e generosidade. Em um mundo que constantemente nos bombardeia com mensagens de ter mais, é fácil cair na armadilha do desejo insaciável, que nos empurra para contrair novas dívidas na busca por status ou satisfação momentânea. Contudo, a Escritura nos ensina que a verdadeira riqueza reside em um coração grato e contente com o que temos. Portanto, ao enfrentarmos a dívida, somos convidados a cultivar essa mentalidade de contentamento, reconhecendo as bênçãos que já possuímos e resistindo. A tentação de comparar nossa situação com a de outros, essa mudança de foco, de uma perspectiva de escassez para uma de gratidão, não apenas alivia a pressão financeira, mas também nos liberta da tirania do consumismo desenfreado. Outra camada crucial a ser considerada é o poder da comunidade e do apoio mútuo na superação da dívida. Raramente somos chamados a enfrentar nossas batalhas sozinhos. A igreja, em sua essência, é um corpo onde cada membro é chamado a apoiar o outro, compartilhar suas lutas com irmãos e irmãs em Cristo, que possam oferecer oração, aconselhamento prático, até mesmo um empréstimo, sem juros, em momentos de aperto. Pode ser incrivelmente fortalecedor. Imagine um grupo de amigos que se unem para ajudar um deles a sair de uma situação financeira difícil, cada um contribuindo com suas habilidades e recursos. Essa demonstração de amor e solidariedade não apenas alivia o fardo do indivíduo, mas também fortalece os laços da comunidade. A dependência de Deus se manifesta também através do apoio que Ele provê por meio de outras pessoas. Além disso, a dívida pode nos ensinar valiosas lições sobre paciência e perseverança. A libertação financeira raramente acontece da noite para o dia. É um processo que exige tempo, disciplina e uma fé inabalável. Haverá momentos de recaída, de desânimo e de tentação de desistir. É nesses momentos que a promessa de Deus de nos sustentar com sua destra fiel se torna mais relevante. Pense em um agricultor que planta suas sementes e espera pacientemente pela colheita, sabendo que o tempo e as condições climáticas estão fora de seu controle, mas confiando na fidelidade do solo e na chuva que virá. Da mesma forma, somos chamados a perseverar em nossos esforços, confiando que Deus honrará nossa obediência e nos guiará para a terra prometida da liberdade financeira. Por outro lado, a dívida também pode ser um catalisador para o desenvolvimento de um caráter mais forte e resiliente. Ao sermos forçados a sair da nossa zona de conforto, a tomar decisões difíceis e a enfrentar as consequências de nossas escolhas, desenvolvemos uma força interior que nos capacita
a superar futuros. Essa resiliência não é algo que possuímos inerentemente, mas algo que é forjado em nós através das provações. É como o ferro que, ao ser aquecido e moldado, se torna mais forte e útil. A dívida, embora dolorosa, pode ser esse fogo refinador que nos transforma em administradores mais sábios, mais disciplinados e mais dependentes de Deus. Finalmente, é vital lembrar que a verdadeira liberdade financeira não se resume à ausência de dívidas, mas à capacidade de viver uma vida de propósito, generosidade e serviço, sem que as preocupações financeiras nos impeçam de cumprir o chamado de Deus. Ao nos libertarmos da escravidão financeira, abrimos espaço para que a abundância de Deus flua através de nós, permitindo-nos abençoar outros e impactar o mundo ao nosso redor. A dívida pode nos prender, mas a fé e a obediência nos libertam para vivermos plenamente a vida que Deus planejou para nós. Uma vida de liberdade, propósito e transbordamento. O princípio da mordomia financeira, quando aplicado ao contexto da dívida, transcende a mera gestão de recursos. Ele se torna um exercício de soberania pessoal e espiritual. Agora, considere como isso se aplica quando você se depara com a necessidade de criar um plano de pagamento eficaz. Em vez de se sentir sobrecarregado pela magnitude das obrigações, encare essa tarefa como uma oportunidade de demonstrar sua fidelidade e sabedoria. Comece listando todas as suas dívidas, detalhando o valor principal, a taxa de juros e o pagamento mínimo de cada uma. Essa clareza é o primeiro passo para desmistificar a complexidade e começar a traçar um caminho estratégico. Ademais, a estratégia do bola de neve ou avalanche financeira pode ser uma ferramenta poderosa nesse processo. A abordagem bola de neve foca em quitar primeiro as dívidas de menor saldo, gerando um senso de progresso e motivação a cada pequena vitória. Em contraste, a abordagem avalanche prioriza as dívidas com as maiores taxas de juros, economizando mais dinheiro a longo prazo. A escolha entre as duas depende de sua personalidade e do que mais o impulsiona a seguir em frente. O ponto crucial aqui é a consistência na execução do plano escolhido, confiando que cada pagamento adicional, por menor que seja, está movendo você para mais perto da liberdade. Outra camada crucial a ser considerada é a importância de desenvolver um colchão de segurança financeiro, mesmo que modesto, enquanto se trabalha para quitar as dívidas. Imprevistos acontecem, e ter uma pequena reserva pode evitar que você precise recorrer a novos empréstimos em caso de emergência, como um conserto urgente no carro ou uma despesa médica inesperada. Essa reserva não é um luxo, mas uma armadilha contra o retorno ao ciclo vicioso do endividamento. Comece com o que for possível, talvez destinando uma pequena quantia mensal para essa finalidade. E veja essa reserva crescer como um sinal tangível de sua crescente estabilidade consequentemente. A negociação com credores, como mencionado anteriormente, exige uma postura de confiança e assertividade. Em vez de se apresentar como uma vítima, posicione-se como um parceiro buscando uma solução mutuamente benéfica. Apresente um histórico de pagamentos consistente, se aplicável, e demonstre um plano claro para quitar o débito. Muitas instituições financeiras estão dispostas a colaborar com clientes que demonstram um compromisso genuíno em honrar seus compromissos. Essa negociação pode envolver a consolidação de dívidas, a renegociação de taxas de juros ou a criação de um plano de pagamento mais acessível. Por outro lado, a tentação de contrair novas dívidas, mesmo quando se está em processo de quitação, é um obstáculo real. A propaganda agressiva, as promoções tentadoras e a pressão social podem levar a decisões impulsivas. É nesse ponto que o fortalecimento espiritual se torna indispensável. Reafirme seu compromisso com a liberdade financeira,
Visualize o futuro que você deseja e lembre-se dos sacrifícios que já fez. A disciplina, nesse contexto, é um ato de amor próprio e de fidelidade aos seus objetivos. Em suma, a mordomia financeira, aplicada à quitação de dívidas. É um caminho que exige planejamento estratégico, disciplina consistente e uma confiança inabalável em Deus. Ao adotar essas práticas, você não apenas gerencia suas finanças de forma eficaz, mas também cultiva um caráter de resiliência, sabedoria e fé, que o capacitará a prosperar em todas as áreas de sua vida ou refletirmos sobre esta jornada até agora, percebemos que os caminhos que exploramos convergem para um ponto de clareza crescente. A tapeçaria de nossas experiências, tecida com fios de desafio e esperança, começa a revelar um padrão mais amplo. As reflexões sobre nossas vulnerabilidades e os medos que a dívida evoca não nos deixam paralisados, mas nos impulsionam a um engajamento mais profundo com a fonte de nossa força. Vimos como a mera gestão de recursos se transforma em um ato de soberania, uma declaração de intenções diante de circunstâncias que, à primeira vista, pareciam imutáveis. Assim como um rio que, ao longo de seu curso, recolhe afluentes e ganha volume e força, as diversas facetas da nossa luta contra o endividamento se unem, culminando em uma compreensão mais abrangente, a disciplina que abraçamos, a sabedoria que buscamos e a própria natureza da nossa dependência divina. Tudo isso se entrelaça, moldando não apenas nossas finanças, mas o próprio cerne do nosso caráter. A compreensão de que a verdadeira libertação não é apenas a ausência de débitos, mas a capacidade de viver com propósito e generosidade, ressoa cada vez mais forte à medida que nos aproximamos da conclusão desta mensagem. A paisagem à nossa frente se ilumina com a promessa de um novo amanhecer. As estratégias que discutimos, os princípios que desvendamos e a fé que cultivamos, tudo isso nos prepara para o passo final. É como um navegante que, após mapear as estrelas e ajustar o curso, se prepara para avistar terra firme. Dessas ideias, nos conduz a um estado de expectativa, onde o que foi apresentado encontra seu ápice em uma verdade transformadora. Essa transição é marcada pela certeza de que as ferramentas e a força necessárias já foram reveladas. E agora o foco se volta para a aplicação final e a celebração da liberdade que nos aguarda, a jornada que percorremos. Desde a declaração inicial do que você vai sair dessa dívida até os passos práticos de gestão e fé, culmina em um entendimento profundo. A dívida, embora um obstáculo real e muitas vezes esmagador, não define o seu destino final. A verdadeira libertação não se encontra apenas na quitação dos débitos, mas na transformação que ocorre em seu interior durante esse processo. É a redescoberta da sua capacidade de administrar, do planear, acima de tudo, de confiar na provisão divina que se revela em cada passo dado com fé. A dívida, em sua essência, nos força a confrontar nossas próprias limitações e a buscar um poder maior que nos transcenda. Nesse confronto, encontramos não a fraqueza, mas a força que Deus nos concede. Uma força que nos capacita a reescrever nossa história financeira. O que emerge de toda essa reflexão é a compreensão de que a gestão financeira, quando imbuída de fé, transcende a mera contabilidade. Torna-se um ato de adoração, uma demonstração de gratidão pela capacidade que Deus nos deu de administrar os recursos que Ele nos confia. A disciplina que cultivamos não é um fardo, mas um caminho para a liberdade, um testemunho vivo de que é possível prosperar mesmo diante de adversidades. Cada decisão consciente, cada sacrifício intencional, cada oração fervorosa, tudo isso contribui para moldar não apenas o seu saldo bancário, mas o seu caráter, fortalecendo sua resiliência
e aprofundando sua confiança no Pai Celestial. A verdadeira prática começa agora, não como um fim, mas como o início de uma nova forma de viver, onde a mordomia se torna um estilo de vida, e a fé, o alicerce inabalável de todas as suas conquistas. Portanto, ao erguerem os olhos para o horizonte, não vejam apenas a ausência de dívidas, mas a vastidão de possibilidades que se abre diante de vocês. A liberdade financeira que vocês conquistaram não é um destino final, mas um ponto de partida para uma vida de propósito, generosidade e impacto. Que a sabedoria adquirida nesta jornada os acompanhe, lembrando sempre de que, com Deus ao seu lado, nenhum desafio é intransponível e nenhuma dívida é capaz de aprisionar o espírito que confia em sua promessa. A jornada pode ter sido árdua, mas a recompensa, a liberdade de viver plenamente, segundo o chamado de Deus, é incalculável.